Cá estou para mais um Turismo em Destaque, desta feita para analisar se a promoção turística conjunta para mercados fora da Europa, de Portugal e Espanha, é uma boa ideia e também se os cruzeiros são ou não benéficos para Lisboa. Já sabe que pode e deve participar na elaboração do Turismo em Destaque, colocando as suas perguntas ou sugerindo os temas a abordar através do endereço programaturismoemdestaque@gmail.com. Vá lá, não se acanhe, venha daí comigo falar de turismo. Antes de iniciar o comentário de hoje, não posso deixar de aqui referir uma palavra de fraternidade e de solidariedade para com os nossos vizinhos espanhóis pelos trágicos acontecimentos que tiveram e, infelizmente, ainda estão a ter lugar aqui mesmo ao nosso lado. Dito isto, nas últimas semanas tem sido trazido para o topo da agenda turística a questão sobre se Portugal e Espanha se devem ou não aliar para fazerem promoção turística nos mercados fora da Europa de forma conjunta. E também, não menos verdade, é que a questão dos turismo de cruzeiros, se é ou não importante para a cidade de Lisboa, acabou também por voltar à ribalta. Ora, isso tem feito com que me tenham chegado mensagens e sugestões de abordar qualquer um destes temas, todas elas remetidas para o endereço que está aqui a passar em rodapé, programaturismoemdestaque@gmail.com, e as quais naturalmente agradeço. Aliás, como sempre faço, aproveito esta oportunidade para sublinhar que foi este o propósito da criação deste endereço, para que possa colocar as suas perguntas ou sugerir os assuntos que aqui gostaria de ver tratados. Portanto, já sabe, use e abuse do endereço programaturismoemdestaque@gmail.com. A sua participação, como sempre, é fundamental. Também, como em tudo na vida, no turismo, há igualmente ideias e há propostas que de imediato normalmente colhem grande adesão porque fazem aparentemente todo o sentido, para não dizer mesmo que são autênticos ovos de Colombo. Talvez por essa condição, em alguns casos, esse tipo de sugestões, ou se quisermos, esse tipo de desafios, tendem a cativar ciclicamente pessoas e instituições que se deixam seduzir pelo óbvio que elas representam, bem como pela oportunidade que revelam e que leva a crer que se descobriu ou se revelou algo que estava, no fundo, à vista de todos e que, justamente por ser tão evidente, acaba por passar despercebido. Naturalmente que na ânsia da descoberta e de revelar, ou se quisermos, de dar a conhecer tais ideias e tais propostas, muitas das vezes a sua análise, a confirmação dos dados em que as mesmas se baseiam, ou até o estudo isento e desapaixonado da sua viabilidade, acaba por ser deixado de lado, isto para nem sequer mencionar que o levantamento sumário sobre se alguma vez tal já tinha sido devidamente ponderado, acaba também por ser esquecido. E a consequência desta postura, mais do que uma precipitação, pode motivar erros ou, pior, conduzir a decisões que, no mínimo, se podem vir a revelar perigosas. Vem tudo isto a propósito de um tema, de uma ideia, ou se quisermos até de uma proposta que nas últimas semanas voltou à agenda turística, sensivelmente 20 anos depois de ter sido discutido, analisado e posto em prática com resultados pouco, para não dizer mesmo nada satisfatórios. Refiro-me concretamente à promoção turística conjunta na Península Ibérica, isto é, Portugal e Espanha, em mercados fora da Europa. Sinteticamente, o assunto voltou à ribalta fundado nos 4 seguintes grandes pressupostos. O primeiro desses pressupostos é que Portugal e Espanha são 2 potências turísticas mundiais. O segundo é que, em conjunto, a Península Ibérica é uma das maiores regiões turísticas do mundo, até há mesmo quem diga que é a maior. Em terceiro lugar, que ambos os países, embora concorram nos mercados europeus, para os mais longínquos, que também por o serem, têm, por um lado, custos promocionais muito maiores e, por outro lado, os turistas que atraem potencialmente desejam aproveitar essa viagem que é mais longa para visitar também mais do que um país. Isto acaba por fazer todo o sentido que se otimizem aqui as sinergias que possam existir. E, finalmente, isto leva-nos ao quarto e último ponto, porque a oferta, ou se quisermos, o produto turístico de ambos os destinos, é complementar no que tem a ver com os seus fatores, quer de autenticidade, quer de atratividade. Resta ainda acrescentar que nenhum estudo ou análise que suporte qualquer um destes argumentos foi apresentado ou divulgado, conhecendo-se até se o mesmo chegou a ser realizado, parte-se do princípio que não terá sido, senão, obviamente, que também teria sido anunciado.
Do mesmo modo, a ideia, ou se quisermos a proposta, apenas tem sido apresentada de uma forma muito genérica, sem sequer mencionar se e como é que eventualmente a mesma poderia ser dinamizada a um nível mais pequeno, isto é, mais micro, ou se quiser, menos ambicioso ou até menos grandioso. Este aspecto é importante e por isso eu daqui a pouco voltarei a ele. Vejamos agora o que é que alguns dados que estão publicamente disponíveis e que por essa razão podem ser recolhidos e confirmados por qualquer um nos dizem e, desde já, eu quero avançar que nos devem fazer ter prudência quando falamos de forma tão pouco concreta da promoção turística conjunta de Portugal e Espanha nos mercados fora da Europa. E desses dados eu quero aqui respingar 6 aspectos ou 6 pontos que me parecem importantes. Desde logo, e em primeiro lugar, confirmar que, de facto, eles dizem-nos que Portugal e Espanha são, claramente, 2 potências turísticas mundiais. E, em segundo lugar, também nos dizem claramente que a Península Ibérica é uma das principais regiões turísticas do globo. Aliás, a atestá-lo, basta olhar e confirmar que, em 2023, recebeu pouco mais de 110 milhões de turistas. No entanto, deve aqui referir-se que, destes 110 milhões, Espanha recebeu 85 milhões e Portugal apenas 26 milhões e meio. Em terceiro lugar, deve ter-se presente que a Europa, essa sim, é a maior região turística do mundo, pois recebeu, em 2023, cerca de 700 milhões de chegadas internacionais de turistas, ou se quisermos, 50% do total do mundo inteiro. Em quarto lugar, é bom também termos noção que França é o primeiro destino turístico mundial, tendo recebido, em 2023, 100 milhões de chegadas internacionais de turistas. E se é verdade que se pode dizer que o ano 2024 está a correr muito bem, quer para Portugal, quer para a Espanha, do ponto de vista turístico, não menos verdade é que também deverá ser um excelente ano turístico para a França, pois, entre outros, acolheu apenas e tão só os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de verão. Ora, isto quer dizer que em 2023 a Península Ibérica só recebeu cerca de mais 10 milhões de turistas do que o principal destino turístico mundial, isto é, a França. Em quinto lugar, deve salientar-se que a Europa, em 2023, teve 7 dos principais 10 destinos turísticos mundiais no seu seio. Para além da França, que, como já vimos, ocupa o primeiro lugar, e da Espanha, que está em segundo lugar, teve em quarto lugar a Itália com 57 milhões de chegadas internacionais de turistas, em quinto a Turquia com 55 milhões, em sétimo o Reino Unido com 37 milhões, em nono a Alemanha com 35 milhões e, finalmente, em décimo lugar a Grécia com 33 milhões, o que quer dizer que, fora do velho continente, só os Estados Unidos que ocuparam o terceiro lugar com 67 milhões de turistas, o México que ocupou o sexto lugar com 42 milhões e a China que ficou num não normal, anormal, oitavo lugar, ainda com 36 milhões e, sobretudo, ainda porque estava muito condicionada por causa da pandemia de Covid-19, acabam por fechar este top 10. Mas, propositadamente, eu deixei para o fim, isto é, para este sexto e último lugar, o argumento que, para mim, deve motivar mais ponderação e o estudo desta ideia. É que há cerca de 2 décadas, um pouco embalados pelo sucesso na altura que estava a ter em Portugal a proposta do mercado interno alargado, ou seja, que considerava, no fundo, e esta ideia, a Península Ibérica como apenas um mercado único, um mercado doméstico, isto é, toda ela era turismo interno, os decisores políticos da altura, ao verem os bons resultados que a proposta de criação desse mercado interno alargado, que tinha sido avançada e dinamizada pelo setor privado e pelas suas estruturas associativas, entenderam que também faria todo sentido os países ibéricos unirem-se para conquistarem, ou se quisermos, para atraírem para ambos fluxos turísticos mais longínquos. E de imediato acabaram por lançar mãos à obra, fazendo um acordo entre ambos os Estados, do qual Espanha suportaria 2/3 desse custo promocional e Portugal 1/3. Embora em Portugal o governo tivesse sido alertado, e perdoe-se-me agora a cacofonia, da desproporção da proporção que foi acordada, fez ouvidos de mercador, como também pouco ligou quando foi confrontado, na altura, com um estudo da Confederação do Turismo Português, que demonstrava que em cada 10 turistas de fora da Europa que vinham para a Península Ibérica, 9 visitavam Espanha e só 1 visitava, ou se quisermos, vinha a Portugal. Em síntese, isto queria dizer que Portugal pagava 1/3, mas apenas recebia 1/10 dos turistas. Ou seja, Espanha tinha feito um grande negócio.
Por todas estas razões é que comecei por dizer que esta aparente boa ideia poderia vir a revelar-se perigosa. E, portanto, como diz o povo no seu infinito saber, cautelas e caldos de galinha não fazem mal a ninguém. Ou seja, mais do que o impulso ou mais do que o habitual achismo de que tanto padecemos, toda a gente acha alguma coisa em Portugal sobre, sobretudo, matérias que desconhece, mais vale a pena estudar primeiro e analisar bem, e só então é que devem ser apresentadas estas ideias e essas propostas. Mas para que não se pense que, de algum modo, a cooperação turística entre Espanha e Portugal está fora de causa ou não faz qualquer sentido, eu volto agora ao plano mais micro, porque aí sim, depois de devidamente estudado, analisado e confirmados os dados, poderá existir uma probabilidade maior de se obterem bons resultados. E refiro-me em concreto e, acima de tudo, às zonas raianas, às zonas fronteiriças, onde ambos os países, apesar de serem potências turísticas mundiais, denotam falta de escala, falta de dimensão, falta de massa crítica para tornarem esses mesmos territórios como destinos turísticos e conseguirem que os mesmos obtenham meios que lhes permitam investir na captação de fluxos turísticos e, muito principalmente, naqueles que vêm de mais longe e que se integram na tendência crescente da procura por destinos alternativos, por destinos menos conhecidos. A alternativa é essa aos mais afamados, mas também aos mais saturados, por causa justamente da pegada turística que hoje em dia se sabe que tal deixa. Em síntese, e como se vê, por vezes até algumas precipitações podem acabar por ter possibilidade de um final feliz. Mas para isso é fundamental que, em primeiro lugar, tenhamos mais turismo e menos achismo. No que diz respeito a analisarmos se os cruzeiros são ou não benéficos para Lisboa, eu creio que na origem desta pergunta está o recente estudo da nova SBE feito para o Porto de Lisboa e também as declarações que foram proferidas pela liderança da autarquia da capital, há cerca sensivelmente de um mês, sobre o turismo de cruzeiros em Lisboa, dado que aquilo que passou para a opinião pública é que existe algum antagonismo entre estas situações. Já que, por um lado, o estudo salienta que em 2023 os cruzeiros em Lisboa representaram 2,16% do PIB turístico nacional, ou se quisermos 0,3% do Produto Interno Bruto Nacional, isto é, tiveram um impacto de 800 milhões de euros para além de terem gerado 20 mil postos de trabalho, enquanto que, por outro lado, para a Câmara Municipal de Lisboa, e passo a citar, o turismo de cruzeiros não interessa. Fim de citação. Ditas e vistas as coisas desta forma, é natural que se pense que algo não está bem ou até mesmo que o estudo está errado ou que a autarquia da capital entrou por mais uma das suas muitas derivas antiturismo, como são os casos da duplicação recente da taxa turística, que aqui já tive oportunidade de analisar, ou até da intenção de preparar uma providência cautelar para impedir o aumento do número de voos, ou se quisermos de movimentos hora, no aeroporto de Lisboa, com a realização das novas obras. Iniciativa esta que se sabe que foi aprovada por todos os partidos que neste momento estão na oposição ao governo da capital, liderados pelo Partido Socialista, e que contou apenas com os votos contra da coligação que suporta quem está a gerir neste momento, a conduzir os destinos da Câmara Municipal de Lisboa, que, como sabe, é liderado essa coligação liderada pelo Partido Social Democrata. E aqui também não resisto a abrir um pequeníssimo parênteses para dizer que esta providência cautelar é ou vai ser contra a ANA, porque as obras irão permitir aumentar o número de voos, só que uma coisa são as obras e outra o número de movimentos hora. E que estes últimos são autorizados não pela ANA, é bom ter consciência disso, mas antes por uma empresa pública, pela ANAV, que é quem tem à sua responsabilidade o serviço de controle do tráfego aéreo do nosso país e, obviamente, têm que ser aprovados pelo supervisor do setor, isto é, pela ANAC ou, se quisermos, pela Autoridade Nacional de Aviação Civil. Portanto, a empresa que explora, ou se quisermos, a concessionária do aeroporto, apenas tem que ter capacidade ou não para prestar os serviços que são necessários. E, portanto, quero desde já aqui alertar que parece que se continuarmos por este caminho, veremos estar mais tarde ou mais cedo perante mais um imbróglio jurídico. Mas voltando agora aos cruzeiros em Lisboa. E daquilo que eu consegui apurar, e para ser justo, não parece haver qualquer contradição entre as duas posições, uma vez que aquilo que está em causa para a Câmara Municipal de Lisboa é, acima de tudo, a localização
do terminal de cruzeiros de Lisboa, que, como se sabe, encontra-se mesmo em frente a Santa Apolónia, ou seja, em plena Baixa, isto é, em pleno coração da cidade. E isso, claro está, não só tornou aquela zona mais caótica no que ao trânsito respeita, como fez diminuir a qualidade de vida a quem lá vive, como acaba inclusivamente de trazer poluição para um dos locais que são ex-libris da capital. É que isto de ter um grande paquete transatlântico com milhares de turistas a desembarcarem entre as 8 e as 9 da manhã e a saírem para conhecer a cidade ou para entrarem em autocarros e irem realizar excursões é algo verdadeiramente caótico, uma autêntica inundação de pessoas e de veículos, muitos deles pesados, que se vão somar à tradicional hora de ponta, numa zona em que também se sabe as acessibilidades são ou estão limitadas, ou não estivéssemos nós a falar da Baixa Pombalina. Recordo-me que na altura que foi anunciada a construção deste terminal de cruzeiros ter justamente chamado a atenção para esta situação, mas isto de ter razão antes do tempo é sempre, como se sabe, muito desvalorizado. Mas, para além disto, o mais complexo é que a concessão deste terminal de cruzeiros de Lisboa foi feita por 20 anos, ou seja, é válida até 2037, com o terminal neste local onde está instalado, e daí a revolta, por assim dizer, da liderança camarária. Assunto diverso é se estamos perante um turismo que deve ou não interessar à cidade. É que, para além dos aspectos negativos que já referi, ainda existe a questão da poluição provocada pelos navios de cruzeiros. Só que aqui também seria bom que se acelerasse a modernização do Porto de Lisboa, particularmente no que respeita à possibilidade de se fazerem carregamentos elétricos, começando assim já a preparar a transição para a nova geração de paquetes. Mas também é bom que se diga que este turismo igualmente tem aspectos muito, mas mesmo muito positivos. Por exemplo, e para não ser exaustivo, basta dizer que o Porto de Lisboa está a ser cada vez mais usado como local de saída, como local de final de cruzeiros, o que é uma enorme mais-valia para a cidade, pois muitos turistas que cá vêm ou partir, isto é, apanhar o cruzeiro ou finalizá-lo, acabam sempre por aproveitar e vir ou ficar mais uns dias, realizando não apenas gastos turísticos, mas dinamizando toda a economia da capital e, inclusivamente, aceitando de bom grado ser extorquidos por uma taxa turística extremamente elevada que lhes é aplicada pela Câmara Municipal de Lisboa. Portanto, dizer-se que os cruzeiros e o turismo que eles representam não interessam à cidade é mais um achismo, sem qualquer razão de ser, do que uma posição minimamente fundamentada e conhecedora. Isto para dizer que, mais do que andarmos de algum modo a alimentar-nos do erro colossal que foi colocar o terminal de cruzeiros naquele local, ou dizer que este é um turismo que não interessa minimamente à cidade, o importante é procurarmos soluções que contribuam para ultrapassar estes constrangimentos, para dar mais qualidade de vida aos lisboetas, maiormente aos que vivem naquela zona, e permitir também à cidade que acolha mais turistas e de um modo mais desconcentrado. Porque há uma coisa que não falta, e essa coisa são soluções. Numa frase, aquilo que precisamos é de mais turismo e menos achismo. Ficamos com o encontro marcado para a semana. Até lá, saúde, paz. Recorde que pode colocar as perguntas que deseja ver respondidas ou sugerir os temas que gostaria de ver abordados através do endereço programaturismoemdestaque@gmail.com. E se gostou deste vídeo, deixe o seu like e carregue no botãozinho preto que está aqui por baixo da minha imagem para subscrever o meu canal, para dar a sua opinião, para partilhar ou simplesmente para ver ou rever os meus comentários.